دلوقتي ولا عارف امشي باستمرار. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e Ragnarok, série norueguesa da Netflix que é uma reimaginação moderna da mitologia nórdica contada através da história de amadurecimento de um jovem, que é a reencarnação de Thor, retornou com sua terceira e última temporada. Em seus episódios finais, fechou arcos que estavam em aberto e, no episódio final, deixou um gostinho de dúvida. E não falo isso de maneira negativa, porque sim, eles deixaram o final aberto a interpretações, com uma linha tênue entre realidade e imaginação, deixando os espectadores, incluindo eu, intrigados. Mas ainda vamos chegar lá. No vídeo de hoje, eu vou explicar com detalhes o final de Ragnarok. Mas antes, vamos recapitular rapidamente para poder te situar. Porque, relembrando aqui, a série é ambientada na pequena cidade fictícia de Edda. E a trama segue o adolescente socialmente desajeitado Magni, que enfrenta uma série de crises sociais, econômicas e climáticas, agravadas pela família mais rica e influente da cidade. Mas quando Magni perde uma amiga em um acidente bizarro, que mais tarde foi descoberto que foi causado pelos Jutsus, ele decide confrontar a família e lutar contra aqueles que estão destruindo a cidade. A família é representada por reencarnações de gigantes nórdicos. Magni e outras pessoas são reencarnações de deuses. E o protagonista obtém os poderes de Thor, enquanto seu irmão Lauritz assume a persona do deus trapaceiro Loki. E a família lá se revela como seres sobrenaturais mitológicos com poderes elementares. E nas duas primeiras temporadas de Ragnarok, que estreou em 2020 e 2021 respectivamente, o Magni descobre e começa a explorar suas habilidades sobrenaturais ao longo das temporadas. Ele alcança um feito notável ao criar a poderosa arma Mjolnir, uma referência direta ao martelo do Thor. Enquanto isso, o Lauritz começa a assumir a persona de Loki, causando vários problemas, adicionando um elemento intrigante à trama. Enquanto todos esses eventos se desenrolam, o Lauritz se envolve com uma criatura mitológica notável, que assume a forma de uma tênia. E o fato de Lauritz abrigar essa criatura e posteriormente guiá-la para a água sugere um vínculo com o iminente Ragnarok, que é o cataclismo final da mitologia nórdica. Isso tudo culmina na terceira e última temporada da série, onde o Magni continua sua batalha contra os gigantes em território legal, até um fim prematuro da trégua forçá-lo a usar o martelo. E ele encontra uma nova força dentro de si que é percebida pela família. E isso acaba mudando sua personalidade também, porque ele se afasta da família e de todos os outros, enquanto cria um vínculo com Sasha, que o enfeitiça com vários tipos de prazeres materiais. E isso abre caminho para o Fjord colocar seu plano em prática em segredo, mas que acaba não dando certo. E aí os deuses se reúnem novamente, mas a aliança está fraca devido à arrogância de Magni. O Wotan o ajuda a sair desse estado e o campo de batalha é preparado, e ambas as partes escolhem entre buscar a paz ou lutar. E aí, indo por partes, o Lauritz, no final da segunda temporada, soltou lá naquele fiord a serpente. E nessa temporada a gente vê ele acompanhando ela regularmente e alimentando. Só que a criatura chega uma hora que se cansa de comer apenas restos de comida. Até que em dado momento acontece aquela batalha entre Magno e ela, no qual ele acaba perdendo seu martelo, pensando que ele se afundou, coisa assim, mas na verdade foi a serpente que levou. No fim da série, Lauritz pede à serpente que vá embora para os oceanos distantes, explicando que faz parte natural do crescimento. Só que tem uma cena que faz parecer que ela ainda está lá, deixando o paradeiro ambíguo, assim como o fim da série. E ao longo dessa temporada, testemunhamos a transformação de Magni, que passou de um jovem com consciências e valores fortes para um indivíduo arrogante e dominador, alimentado pelo desejo de poder, se tornando uma figura semelhante a um deus narcisista. Mas ele foi confrontado por Wotan, que é o equivalente a Odin, que o lembrou de que o poder deveria servir a um propósito maior, e não a sua própria ambição. Sob a influência de Wotan, o Magni assumiu o papel de líder e buscou uma solução pacífica para a batalha entre os deuses e os gigantes. A sua visão e convicção levaram à desmobilização da luta e à escolha pela paz em vez do derramamento de sangue, porque ele continuava seus esforços para derrubar os Jutsus, seja através do martelo ou de rotas legais pela justiça. Tanto que ele encontrou e convenceu uma testemunha chamada Merit a testemunhar contra os Jutsus, só que eles os matam. Enfurecido, Magni usa seu martelo para intimidar Han e Fjord. E funciona. Eles tremem na base diante da mera visão do martelo.
E isso foi algo positivo para Magni, que percebeu que podia intimidá-los. Porém, os Jutos não veem outra saída a não ser entrar na guerra. No entanto, quando está prestes a começar o confronto, Magni usa sua sabedoria e detém a batalha e negocia a paz, citando a falta de esperança dos gigantes diante do poder de Mjolnir. Então, o último episódio nos apresenta duas realidades paralelas. Uma em que Magni e os deuses enfrentam os gigantes em uma batalha épica, seguindo a mitologia nórdica, e outra em que Magni descarta o martelo e evita o conflito. Nessa segunda, os gigantes precisam aceitar a nova ordem mundial para poder sobreviver. Essa nova ordem implica em uma EDA melhor e um regime progressivo na empresa, sobre o qual Sasha assume a liderança como CEO, se tornando a primeira mulher a chefiar a empresa, ressaltando o fato de que os gigantes estavam agora seguindo uma nova ordem mundial e haviam feito as pazes para acompanhar o futuro, enquanto Fijor renuncia. E a empresa interrompeu a produção mais poluente na fábrica para se adaptar a esses novos tempos. Então, ambos os desfechos são apresentados como possibilidades, deixando a audiência com a tarefa de discernir qual é a realidade de fato. E aí surge a tal teoria que sugere que tudo o que aconteceu ocorreu apenas na mente de Magni, desde sua chegada a Eda. No início da série, a mãe dele menciona a resistência que ele tinha em retornar à cidade após a morte do pai, que obviamente deixou cicatrizes emocionais. A figura daquela feiticeira que concedeu os tais poderes a ele pode ter sido uma criação da sua imaginação. A morte de Isolde também é questionada, porque a raiva de Magni pode ter projetado a culpa nos Jutsus. Outra interpretação sugere que o Magni sofria de esquizofrenia, vivendo em um mundo imaginário onde ele era um deus. E sua jornada épica seria uma ilusão de sua mente. A luta contra os gigantes e a serpente de Midgard podiam ser construções de sua imaginação, uma forma de lidar com os traumas. Essa é a teoria, porque o desfecho de Ragnarok deixa lacunas intencionais. A verdadeira natureza dos eventos permanece ambígua. Magni ainda enfrenta conflitos internos, como indicado por suas visões de Isolde, mostrando que a cura da saúde mental é um processo constante, assim como na vida real. Então a série oferece um desfecho intrigante e até desconcertante, digamos assim. A dualidade entre realidade e imaginação em Magni mantém os espectadores em suspense. E a série destaca como as histórias podem moldar nossa percepção e como as lutas internas são tão desafiadoras quanto as externas. E a busca por encerramento e a batalha pela saúde mental permanecem temas centrais, ecoando a complexidade da condição humana. Se foi isso, a batalha foi uma forma dele acabar com sua personalidade Thor e ser um universitário normal. Porque no texto original, Ragnarok foi o fim de tudo, mas nunca ocorreu na realidade de Magni. Então, ele começou a imaginar uma batalha fictícia entre os deuses e gigantes de seu mundo. Durante a cerimônia de formatura da escola, ele imaginou o incidente que deu início a Ragnarok. E de lá, Magni tornou-se parte da feroz batalha entre deuses e gigantes, onde todos os deuses morreram. Durante o confronto final entre Magni e a serpente de Midgard, Magni conseguiu matar o monstro do caos com seu martelo, mas durante a briga ele foi envenenado, o que levou à sua morte. E o Thor deu 9 passos no mundo antes de finalmente sucumbir à sua morte, assim como aconteceu na mitologia nórdica ou nos quadrinhos. Então, ali ele conseguiu pôr um fim à eterna luta entre deuses e gigantes, e portanto, quando Thor morreu na batalha de Ragnarok, Magni renasceu no novo mundo. E ele finalmente caiu de joelhos e pediu perdão a Signy, desejando dar ao relacionamento mais uma chance. E após a batalha, o Magni finalmente jogou todas as histórias em quadrinhos na lixeira, implicando que ele terminou as histórias de Thor e Ragnarok e estava pronto para seguir uma vida melhor. E isso reforça o discurso da mãe de Magni, que explica a questão do trauma que ele ficou após o acidente do pai, como ele depois disso passou a ficar obcecado com histórias em quadrinhos de super-heróis. E isso meio que foi um escape para ele do mundo real. E com o tempo ele pode ter esquecido de diferenciar a realidade e ficção. E no momento em que Magni entra em Eda, ele viu uma velha chamada Wench, que atuou como uma feiticeira na história de Magni e lhe deu os poderes que ele queria. Era exatamente a mesma cena que Magni havia lido em seus quadrinhos. Então era possível que a cena nunca tivesse realmente acontecido na realidade, mas apenas na imaginação dele. E aí, achando difícil se estabelecer na nova escola, a única pessoa que demonstrou interesse por ele foi a Isolde, a qual ela considerava seu único amigo. Tudo começava bem, até ela morrer em circunstâncias incomuns. E Magni não foi capaz de aceitar a segunda perda mais trágica de sua vida.
E aí ele se forçou a acreditar que Isolde foi assassinada e que o monstro por trás de tudo era o gigante industrial Vidar Juto, e poluía a cidade inteira. E se considerando o herói da própria história e querendo levar a justiça a uma sociedade injusta, ele pode ter se dado a missão de buscar justiça por ela, quando na realidade a morte foi apenas um acidente mesmo. Então, depois desse ponto, fica até difícil imaginar, se for o caso, o que era imaginação e o que era real. Mas podemos considerar também que, em circunstâncias reais, o Vidar morreu de uma morte natural. Pode ter sofrido uma parada cardíaca, por exemplo, ou talvez o Magni realmente o tenha matado usando armas antigas e tal, preso em sua própria fantasia. Então, os eventos que ocorreram naquela cidade podem ter acontecido como vimos nas 3 temporadas, só que removendo a parte fantasiosa. Ou talvez nada daquilo tivesse realmente acontecido. Não dá para dizer com certeza o que ocorreu ou não, baseado no final da série e nessa explicação que eu dei, que foi para elucidar a teoria. Para vocês verem que tem muitas bases que dizem que pode ter sido sim só fantasia. Porque a gente viu a maior parte da história na perspectiva de Magni. Então, ele meio que se tornou um narrador não confiável quando a gente chega perto do fim. Mas assim, se isso foi realmente coisa da cabeça dele, obviamente isso vai criar buracos narrativos. Porque obviamente vimos cenas onde o Magni não estava lá. Mas o que resta agora é esperar que alguém envolvido na produção dê uma entrevista no futuro para ajudar a elucidar o que de fato aconteceu. O que eu tentei nesse vídeo foi listar o que temos de provas de que realmente era uma ilusão dele. E, obviamente, a série enfiou essa possibilidade na cara da gente como a mais forte. Mas pode ter ido pelo caminho mais simples e ter acontecido e pronto. Eu realmente não sei, não consegui chegar a uma conclusão, embora eu estou pendendo mais para que foi um sonho. Mas eu quero que vocês me ajudem aí nos comentários e me digam, foi um sonho ou foi verdade toda a trama da série Ragnarok? E se foi, o que vocês acham dessa decisão? Foi polêmica ou não? Se for um sonho, eu acho meio que polêmico, que é basicamente uma forma dele dizer tudo que foi criticado na série, não aconteceu, então não tem por que criticar. Eles podem ter deixado essa dualidade também para usar essa desculpinha, porque a gente sabe que a série sofreu muitas críticas devido a alguns elementos. Mas só o fato deles terem feito a gente criar essa discussão já é um mérito. Então eu vou ficando por aqui, mas eu vou ficar de olho porque eu quero saber mais a respeito desse final da série. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!